Quando a gente olha para a África hoje, uma das heranças mais visíveis, mais concretas do colonialismo europeu são, sem dúvida, as ferrovias, os portos, as estradas. Mas sabe, por trás de todo esse concreto e aço, tem uma história muito mais profunda. Uma história sobre império, sobre exploração e, claro, sobre a jornada super complexa do continente para conquistar sua independência. E isso já nos leva direto para a pergunta central de tudo isso. Essa rede imensa construída lá atrás por mãos coloniais acabou sendo um benefício para as nações africanas ou se tornou, na verdade, um fardo que elas carregam até hoje? Vamos investigar isso juntos? A resposta para essa pergunta, como quase tudo na história, não é simples. Ela está num conflito de interesses. Pensa bem, essa infraestrutura foi toda projetada para servir aos impérios europeus. Só que depois, ela foi herdada por nações independentes que tinham necessidades e sonhos completamente diferentes. E é exatamente nesse choque de propósitos que a discussão começa. E aqui a gente vê um resumo perfeito do problema. De um lado, o objetivo colonial era muito claro: pegar os recursos, mandar para fora e manter o controle. Simples assim. Do outro, a necessidade das novas nações era o oposto. Era conectar as pessoas, criar um mercado interno forte. Eram, literalmente, duas lógicas opostas tentando usar a mesmíssima rede. Para a gente entender de verdade a profundidade desse conflito, vamos começar pelas ferrovias. Elas eram, pode-se dizer, as verdadeiras artérias de todo o projeto imperial na África. E aqui a gente precisa entender um conceito fundamental: a infraestrutura de extração. A ideia nunca foi criar uma rede para ligar, cidades africanas entre si ou facilitar o comércio local. O objetivo era outro: era criar um funil, um caminho de mão única que levava as riquezas do interior direto para os navios que esperavam na costa. E os exemplos são super claros. As linhas francesas no Senegal e no Mali foram feitas para escoar amendoim e algodão. As portuguesas em Angola e Moçambique para levar minérios. E aquela linha britânica ambiciosíssima que ia do Cairo à Cidade do Cabo, o principal objetivo era consolidar o domínio imperial. No fim das contas, todo o trilho levava ao mesmo destino: Europa. O historiador Walter Rodney resumiu isso de uma forma genial. Ele disse: as ferrovias coloniais não foram feitas para integrar as economias africanas, mas para enriquecer as metrópoles. Essa frase é muito poderosa, né? Porque ela vai direto ao ponto. Ela revela a real intenção por trás de cada quilômetro de trilho. Ah, e não eram só as ferrovias, viu? Os grandes portos como o de Dakar, Lagos, Luanda, todos foram pensados e construídos como os pontos de saída dessa riqueza toda. E as estradas, muitas vezes o traçado delas não seguia a lógica do comércio, mas sim a necessidade de mover tropas e administradores coloniais o mais rápido possível. Tudo, absolutamente tudo, servia ao mesmo propósito. Agora vamos dar um salto no tempo. Chega o momento da independência. E com a liberdade vem a herança de todo esse sistema. E o que parecia ser um ativo, um ponto de partida, na verdade se mostrou um desafio gigantesco. O resultado prático foi que as novas nações herdaram uma infraestrutura que, na prática, as mantinha dependentes economicamente. Suas economias já nasceram voltadas para fora, totalmente focadas na exportação de matérias-primas. E essa é uma vulnerabilidade que muitos países, infelizmente, enfrentam até hoje. Essa tabela aqui mostra bem os desafios. As linhas de trem, além de não conectarem os lugares certos para o comércio interno, já estavam ultrapassadas. Os portos, que foram pensados para o volume da era colonial, ficaram sobrecarregados rapidinho. E as estradas simplesmente não davam conta do crescimento absurdo das novas cidades. Mas olha, a história não acaba num tom pessimista. Apesar desses desafios enormes, várias nações africanas iniciaram um processo incrível de transformar esse legado, de dar um novo significado para essa herança. E o caminho para essa virada de jogo geralmente seguiu 3 passos que foram cruciais. Primeiro, tomar o controle total dessas estruturas. Segundo, investir pesado, mas muito pesado na modernização. E terceiro, talvez o mais importante de todos, adaptar tudo isso para a integração regional e para o desenvolvimento interno do país. A África do Sul, por exemplo, é um caso excelente. O país investiu para transformar suas ferrovias e portos, que antes serviam a um regime de segregação, em verdadeiros motores de uma economia moderna que compete de igual para igual no cenário global. Já no Quênia, o foco foi outro: a conectividade regional. Ao investir muito em suas estradas e no porto de Mombasa, o país não só fortaleceu a própria economia, como se tornou um ponto de conexão vital para toda a África Oriental. E claro, não podemos esquecer do Egito.
Eles assumiram o controle e expandiram o Canal de Suez, que é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Com isso, transformaram um ativo da era colonial numa fonte gigantesca de receita para o país. Então, vamos voltar àquela nossa pergunta lá do início. Essa herança foi um benefício ou um fardo? O que a história nos mostra é que, bem, não existe uma resposta única. O que fica cada vez mais claro é que se trata de um legado duplo. Ele nasceu, sim, da exploração, não há como negar isso, mas, ao mesmo tempo, ele também representa uma oportunidade, uma base, uma fundação sobre a qual um novo futuro pode ser construído, claro, se houver visão e investimento. Isso tudo nos deixa com uma última questão para a gente refletir. Como é possível pegar as ferramentas de um passado baseado na extração e usá-las para construir um futuro de integração, de cooperação e de prosperidade para todo mundo? Essa é a grande questão que muitas nações africanas continuam respondendo dia após dia. Pois é, a história da África é cheia dessas complexidades, de histórias assim que merecem demais ser contadas. E para quem se interessou e quer se aprofundar mais em temas como este, fica aqui uma sugestão. Se inscreve lá no canal África na História, no YouTube. É uma ótima maneira de continuar essa jornada de descoberta. Valeu pela companhia!